Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre o magnetismo, tá certo? Embora possa parecer que é um estudo muito recente, mas há relatos do magnetismo já na Grécia Antiga, onde os pastores de ovelha, ao saírem para pastorear, eles voltavam com os seus cajados com pedra. Essas pedras eram, que a gente entende hoje por magnetita, né? Na região da Magnésia. Por isso que tem esse nome, por conta da região da Magnésia. Já antes mesmo, por volta do século X a.C., os chineses já aprenderam o processo de imantação, né? Que é você criar um ímã artificial, onde você esfrega uma pedra de magnetita de ferro, sempre no mesmo sentido, transformando esse pedaço de ferro magnético em ímã. E essa descoberta ela proporcionou a criação da bússola, que ela sempre se alinha na direção norte-sul, certo? Mas dos séculos X a.C. até ter uma teoria mais aceita pela comunidade científica se passaram muitos anos. Apenas no século XVII, o cientista inglês William Gilbert propôs uma teoria que disse que a Terra se comportava como um ímã gigante, atraindo o polo norte do ímã ao polo sul magnético da Terra. Isso também tem algumas implicações. O ímã, a bússola no caso, ela vai se alinhar com a Terra, porque a Terra funciona como um ímã gigante, e o Polo Norte, que a bússola aponta, que a gente chama de norte geográfico, na verdade ele é próximo ao sul magnético, aqui em cima. Ó. Norte geográfico próximo ao sul magnético. E o sul geográfico, ele é próximo ao norte magnético. Detalhe importante, não é exatamente em cima. Então ele tem uma certa inclinação. Essa inclinação também não é tão grande, por exemplo, 50, 60 graus. Ela tem uma leve inclinação, tá certo? Então, como podemos perceber aí, né, pela teoria proposta, o sul magnético ele é próximo ao norte geográfico. E o sul geográfico ele vai ser próximo ao norte magnético. Então, inverte, né? E esse campo magnético terrestre ele não só serve para alinhar a bússola, né, para a gente se orientar com a bússola, ou outros tipos de animais também se orientar pelo campo magnético terrestre. Ele também serve para proteger a Terra de partículas expelidas pelo Sol, né? São aquelas famosas ejeções de massa coronal, em que o Sol ele emite partículas para todo o universo, né? E o campo magnético terrestre bloqueia, desvia essas partículas para os polos, né? Então a Terra, pelo campo magnético dela, cria uma camada de proteção desviando essas partículas do Sol para os polos magnéticos. Isso proporciona um evento muito bonito, que é o chamado aurora, um efeito luminoso muito bonito. É quando essas partículas do Sol interagem com os polos magnéticos terrestres. E aí a gente vai ter a formação das auroras. A aurora boreal quando é no polo norte, a aurora austral quando é no polo sul, certo? E aí a gente vai ver um pouco mais sobre os ímãs, tá bom? O ímã tem alguns princípios, né? O primeiro princípio básico, né? O princípio de atração e repulsão. É só a gente lembrar que os opostos eles se atraem, tá certo? Então, os polos magnéticos de polaridade iguais se repelem e os polos magnéticos de polaridades contrárias eles se atraem. Então, o norte atrai o sul. O norte repele o norte e o sul repele o sul, certo? Então, esse é chamado princípio de atração e repulsão. Para ficar mais fácil de lembrar, só lembrar os opostos se atraem, certo? Outro princípio básico do ímã é o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos, o que quer dizer que não existe ímã só polo norte ou ímã só polo sul. Todo ímã ele vai ter polo norte e polo sul. E aí talvez alguém possa perguntar, professor, e se eu partir um ímã ao meio? Aí eu vou ter dois ímãs agora, porque eles vão se transformar norte e sul de um lado, norte e sul de um outro. E se eu partir esses dois novos ímãs ao meio, vou ter agora quatro ímãs, e cada ímã com polo norte e polo sul. Então eles se rearranjam dentro do ímã, sempre formando polo norte e polo sul. Então é impossível existir um ímã só polo norte, um ímã natural, certo? A gente vai representar as linhas de campo do ímã por vetores, tá certo?
Aí, com o auxílio de uma bússola, a gente pode ver para onde essas linhas de campo elas podem se orientar. Então, se você pegar um ímã e aproximar uma bússola, você vai ver essas linhas de campo aqui, ó, podendo serem orientadas, tá bom? Então, a gente pode dizer assim que as linhas de campo elas vão do polo norte ao polo sul por fora e do polo sul ao polo norte por dentro, fechando essas linhas de campo, tá certo? E essas linhas de campo, elas também podem ser geradas por corrente elétrica, o que a gente vai ver na próxima aula. Tanto a corrente elétrica pode gerar o campo magnético, como o ímã permanente também pode ser gerado pelo campo magnético, tá certo? Agora, quem já brincou com ímã, com um pedaçozinho de magnetita, já deve ter feito essas brincadeiras de aproximar o ímã de vários materiais, não é isso? E a gente sabe que alguns materiais eles são fortemente atraídos, que são os materiais ferromagnéticos, por exemplo, materiais de metal, de ferro, eles são fortemente atraídos, certo? Então passam a funcionar como se fosse um novo ímã, né? Então quando você consegue prender esse material, você vai vendo que ele vai formando vários materiais próximos a ele, tá bom? A gente vai ter os materiais que são levemente atraídos, são chamados materiais paramagnéticos. As linhas de campo, eles vão se alinhar com as linhas do material e eles vão ser levemente atraídos. Um exemplo desse tipo de material é o alumínio. E a gente vai ter os materiais chamados diamagnéticos, que são materiais que as linhas de campo eles se orientam no sentido contrário do campo magnético aplicado, o que provoca uma pequena repulsão então do ímã com esse material. Então, o ouro, a prata são exemplos desse tipo de material que se repelem, tá certo? Então, quando você for fazer um teste, se você aproximar um ímã de um cordão que possa ser de ouro ou de prata, se atrair, aí você já sabe que nem é ouro nem é prata, né? Então é isso aí, pessoal. Outras videoaulas a gente vai abordar mais essa questão a geração do campo magnético por corrente elétrica. Dessa aula é tudo. Até a próxima videoaula. Obrigado aí. Deixa um like aí no YouTube.